Pai amado, Deus da glórias, glorificado e exaltado é o seu nome. Bendito é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, abre as comportas do céu. Entra, Senhor meu Deus, aonde nós não podemos. Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, a ti clamamos, Abba Pai. A ti clamamos, Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus da glórias, Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai. Senhor meu Pai querido, hoje neste culto de ensinamento, Senhor meu Deus amado, no culto da palavra, nos ensina, Senhor meu Deus amado, nos ensina para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a ti pertence a justiça. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Em concordância com teu Filho, Jesus, que eu te peço, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha se fazer presente neste culto, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Motivo de alegria, né? Mais um dia na casa do Senhor, né? Aleluias. Eu vou dar aqui algumas oportunidades. Aleluias. A Rayane louva o primeiro hino. Aleluias. Som 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci
hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que vem me salvar. Sempre as ondas do Senhor para perecer. Meu piloto é Jesus, pode que valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a veia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que vem me salvar. Quero palmas a vocês. Agora não está com a oportunidade de deixar um louvor na casa, no altar do Senhor. Essas mãos capazes do Senhor, amém? Vamos louvar o 151 da harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir um santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar.
Ali está com a oportunidade? Deixa um da harpa. Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor
A Luciana está com a oportunidade de deixar um louvor no altar do Senhor. Vamos colocar sobre os pés, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, clamar pela presença do Senhor, para que o Senhor Jesus nos visite nesta noite. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor meu Deus amado, Deus da glória, para, Senhor meu Deus amado, Deus todo-poderoso, invocar, Senhor meu Deus, a Tua presença, clamando, Senhor meu Deus, pela Sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, manifesta o Seu poder, manifesta, Deus, a Tua graça. Espírito Santo, poderoso e eterno, Deus, quebra o laço, corta a lança, Deus, dá vitória, Pai querido, para a Sua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido e amado, Deus todo-poderoso, visita cada um de nós, Senhor meu Deus. Fende os céus, rompe as barreiras. Entra, Senhor Jesus, pela Sua misericórdia. Entra, Pai querido, manifesta o Seu poder e a Tua graça. Bendito é o Teu nome, Deus todo-poderoso. Ó Pai querido, Espírito Santo da verdade, Senhor, se estamos aqui, Pai querido, é porque nós cremos no Senhor. Estamos aqui, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha receber a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento. Sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Glória a Deus. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar, de lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não terás atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa
do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de chamar o Paulo Henrique para... Continue de pé. Aleluia, Jesus. Para deixar o... Aleluias. O livro de Gênesis 8 em diante. Aleluia, Jesus. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Gênesis 8. Capítulo 8, amém? E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele, estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aqueitaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu. E a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias miguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arade. E as águas foram miguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham miguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele, e à tarde, e eis arrancada uma folha da oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham miguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Verso de número 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e todo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo um animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Amém? As palmas louvam o Senhor. Aleluia, Jesus. Pode se assentares. A mocidade está com a oportunidade de deixar um louvor no altar do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Mocidade, Manancial, cumprimenta a igreja com... A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia
me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Assim a mocidade manancial, agradecemos a oportunidade e as palmas do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. As irmãs estão com a oportunidade de deixar um louvor no altar do Senhor? Aleluias. Aleluias. Som. O Círculo de Oração Dorcas cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor. Planos frustrados, dia nublados, me perguntam por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido a roda que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo, aqui nada lhe resiste, pois é rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se o dono desse mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Olha que ele ensina pra nós, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e
lugar seguro, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Amém? As palmas é para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Eu vou estar falando aqui os nomes aqui, aí vocês acendem com a mão, para a igreja possa... o nome é Leandro e Michel. Sejam bem-vindos. Igreja Atalaia. Como é que a igreja vai... Aleluia, Jesus, vai receber os visitantes esta noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre à casa do Pai. Amém? Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vamos ministrar dízimos e oferta da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Abra as vossas Bíblias em Malaquias. Malaquias 3:10. Aleluias. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Aleluia, Jesus. O Senhor fala aqui, né? Para que a gente venha o quê? Trazer os dízimos e as ofertas, né? Na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele, né? Aleluia, Jesus. E depois fazer prova dele, né? Aleluias. Né? Minha irmã, eu não tenho dinheiro, né? Não tenho oferta, né? Mas a sua ajuda, a sua colaboração, aleluia, Jesus, pode ser o quê? Um copo, que precisa na casa do Senhor, um produto de limpeza, vai ajudar bastante a gente, né? Aleluia, Jesus. E aleluias, né? E colabora com a casa do Senhor, a casa do Senhor é carente, né? E precisa de todos nós, né? A nossa colaboração, amém? A Gabriela e a Milena vai deixar um louvor na casa do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perder os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai
Aleluia, Jesus. Ponha sobre os pés. Aleluia, Jesus. Eu estou chamando aqui o Wellington aqui para ele vir fazer uma oração para o pastor Lucilano. Glória a Deus. Que vai trazer a palavra. Você chega aqui, pastor. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos estar, estenda as suas mãos para cá, sem ira, sem contenda, oramos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui teu servo, Espírito Santo, que vais trazer, Pai, esta mensagem nesta noite, Senhor. Pai amado, coloque no coração, Pai amado, no seu servo, Pai amado, que eu já sei que ele já está instruído, Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Pai amado, eu creio que ele já está instruído, Pai amado, preparado, Pai amado, Espírito Santo, pela tua vontade, Espírito Santo, traga, Pai amado, nas nossas vidas, Pai amado, aquilo que o Senhor quer trazer nas nossas vidas, Pai amado, mediante esse ensinamento. É o que eu te peço, te agradeço, Espírito Santo. Amém, Jesus. Salve o povo de Deus, salve o nosso servo com palmas. Palmas para Jesus. A paz do Senhor a todos. É bom estar aqui mais uma vez, junto com meus irmãos. Perdoe aí o atraso, um pouquinho aí do horário. Já estava na oferta, quase que chego no meio da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, abra as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Estamos falando sobre a mensagem da cruz. Ainda não esgotamos o tema, pois é um tema que precisamos trabalhar nesse tempo. Marcos, capítulo número 8, verso 34. Todos acharam? O texto diz: então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão ouvindo bem aí atrás? Tá bom? Glória a Deus. Queridos, a cruz era escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, e a cruz continua ainda sendo da mesma forma incompreendida do mundo moderno. Há aqueles que odeiam a cruz, há aqueles que não compreendem a cruz, há aqueles que se agarram a uma cruz a ponto de desfigurá-la. Muitos carregam a cruz, mas não entenderam o mistério da cruz, porque o mistério da cruz está exatamente no seu sentido, naquilo que foi feito por causa da cruz. Então, nessa noite eu gostaria de falar sobre quais as propostas da cruz de Cristo, ou as propostas da cruz de Cristo. No livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao verso de número 5, Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar
para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos livrar deste mundo perverso. Pela sua própria vontade, ele se entregou. Mas segundo a vontade do Pai, aí Paulo diz, a ele seja glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele inicia uma carta, geralmente com uma saudação para a igreja. E o objetivo de tratar da sua carta ao público. Porém, Paulo toma essas palavras e usa como uma declaração teológica para provar a respeito da cruz. Qual é o motivo, o mistério da cruz? Então, Paulo vai usar essa carta, Gálatas capítulo de número 1, quem achou aí, abra aí junto comigo. Gálatas capítulo 1, versículo de número 5. Aliás, versículo 1, versículo 3 ao versículo 5. Normalmente se inicia uma carta com uma saudação, só que Paulo ele vai usar aqui como uma declaração teológica. E para a gente entender a profundidade do mistério da cruz, precisamos compreender qual é o sentido da cruz. Então Paulo ele vai usar aqui essas palavras. Primeiro ele vai falar a respeito da morte de Cristo. Ele vai dizer que a morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. Voluntária porque ele diz que Jesus, ele a si mesmo se entregou livre, voluntariamente. Por outro lado, foi segundo a vontade do Pai, diz o verso número 4. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, Jesus ele abraça a cruz desde o início. Era plano de Deus que o seu filho fosse morto, crucificado numa cruz, desde a fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo. Mas Jesus abraçou essa missão, sendo ele voluntário, mas também segundo a vontade do Pai. Então a Bíblia diz que ele se entrega, por um lado, de livre e espontânea vontade, todavia segundo a vontade do Pai. Segunda coisa, a Bíblia diz também que a morte de Jesus foi pelos nossos pecados. Paulo diz que ele assim mesmo se entregou pelos nossos pecados. A Bíblia Sagrada, ela trata o pecado e a morte como relativo ao causa e efeito. Então, normalmente, aquele que peca e aquele que morre é a mesma pessoa. Porém, aqui, amados, os pecados eram nossos, mas quem morreu foi Jesus no nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa, morreu em nosso lugar, pagando o preço da nossa condenação. Então Jesus morre pelos nossos pecados. Terceira coisa, qual foi o propósito da morte de Jesus? O texto diz que foi para nos desarraigar, nos livrar, no verso de número 4, para nos arrancar, ou para nos desarraigar, para nos livrar deste mundo perverso. Então o objetivo da morte de Cristo foi para nos livrar desta morte, deste mundo perverso. E a vida que vem no futuro é uma vida de paz, é uma vida de vitória. Então ele nos livra pela sua morte, através do seu sacrifício, para nos dar o direito à salvação. E quarta coisa, qual foi o resultado desta morte? Paulo vai dizer, graça e paz. Graça é o favor imerecido. Paz é a nossa reconciliação com Deus. E para quem é a glória? Paulo diz, a quem seja glória para todos sempre. A morte de Cristo foi para glorificar ao Pai. O sacrifício de Cristo foi para glorificar ao Pai. Alguém está entendendo? Então o sacrifício, o mistério da cruz está no sentido dela. Então se nós não entendemos o sentido da cruz, nós nunca vamos entender a morte
e a obra de Cristo por nós. Então, nessa noite eu queria falar sobre as propostas da cruz de Cristo para a nossa vida. O texto que nós lemos em Marcos diz que Jesus, chamando a multidão junto com os discípulos, ele estava anunciando a sua morte, de que forma ele ia morrer, e ele chama as multidões e diz: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a proposta de Jesus, primeira coisa, é uma vida espiritual diária. Amém? Então, primeira coisa, espiritualidade diária. Então, para nós mantermos aqui o foco numa vida espiritual, ou numa espiritualidade cristã e bíblica, é preciso reconhecer a centralidade da cruz de Cristo, que foi uma escolha, foi o resultado, da sua escolha, no sentido único que ela representa. Ou seja, Jesus, ele toma a sua cruz, ele escolhe o caminho da morte, o caminho da obediência a Deus, da vontade do Pai. Ele escolhe trilhar um caminho de morte, um caminho de obediência, um caminho de sacrifício. Então, quando ele toma a sua cruz, e a cruz de Cristo foi diferente de todas as outras cruzes naquela época, porque na época de Cristo havia muitas cruzes e muitos crucificados. Alguns eram malfeitores, outros foram martirizados. Porém, a de Cristo, ele assume a cruz, ele escolhe o caminho da cruz. Então, ele vai assumir um caminho de obediência à vontade de Deus. Então, o caminho da obediência ao Pai, o caminho da obediência e da vontade de Deus, ou seja, para a gente entender que a espiritualidade cristã, ela custa o preço caro. Qual é o preço? O preço da obediência, preço de fazer a vontade do Pai. Então, a cruz de Cristo não foi só o resultado final do seu ministério na terra, não foi só o sacrifício dele, acabou ali, a morte, levou o sofrimento, a dor, não. A cruz de Cristo foi um caminho de escolha, da obediência. Então, se o caminho da obediência que Jesus tomou, deve ser o nosso mesmo caminho, não pode ser diferente daquele que quer seguir, daquele que quer servir a Ele. Amém? Então, a razão disso, de Jesus seguir o caminho, e o caminho dele foi o caminho da obediência ao Pai. Paulo diz que ele fez segundo a vontade, ele assumiu, se entregou por si mesmo, mas fez segundo a vontade do Pai. Então, nós precisamos também, da mesma forma, assumir esse caminho da obediência. Amém? Então, para nós, a cruz representa uma escolha. E uma escolha de obediência, uma escolha de fazer a vontade do Pai. E esse caminho de escolha requer renúncia, requer abdicação, requer deixar, negar a si mesmo. Então eu pergunto nessa noite, você que já deu um passo para Cristo, já renunciou a si mesmo, assumiu a cruz, porque quando alguém assumia a cruz, colocava a cruz no ombro, ele tinha somente 3 aspectos da sua cruz. O olhar dele era para um único lugar: o sacrifício, o destino final dele. Colocava a cruz no ombro, ele sabia que o caminho era a morte. Segunda coisa, ele esquecia de todos os seus planos. Estava destinado a um fim. Então, quando assume a cruz, o caminho é o Calvário, o caminho é o sacrifício. Não tem mais volta, não dá para abandonar, é seguir adiante e até o fim. Foi esse o caminho que Jesus mostrou para os seus discípulos. Então, para a gente entender a espiritualidade diária,
Não vou entrar aqui na questão de viver segundo o Espírito, andar segundo o Espírito, porque já é outra coisa. Mas quando a gente entende que a cruz de Cristo foi uma escolha, e Jesus não impõe nada para ninguém, Ele chama e Ele diz: quer vir após mim? Toma a cruz. Nega-se a si mesmo. Ou seja, esquece que você tinha uma vida. Porque agora o caminho é outro. Agora o destino é outro. Então, a escolha que nós fazemos por Cristo é o caminho da obediência. Segunda coisa, qual é a proposta da cruz? Morrer diariamente. É o morrer diário, a cada dia. Então, para isso, irmãos, a cruz tem um custo. E aí, qual é o custo? Primeira coisa, a gente precisa comparar os benefícios e as perdas para servir a Cristo. Jesus disse assim: qual é o homem que ele vai construir um prédio, um edifício, e primeiro ele não senta, planeja, vê se tem condições, vê se ele pode terminar a obra, para que depois ele comece e não termine, e alguém diga: esse começou a edificar e não terminou. Então precisamos comparar os benefícios e as perdas, os custos para essa vida de cruz. Então, o que eu comparo? Que benefício eu tenho? É claro que o discipulado tem um custo, e para ser discípulo de Cristo, ele diz que se eu não tomar a cruz e negar a mim mesmo, eu não posso ser discípulo dele. Então você vê que tem um preço, tem um custo servir a Cristo. Então, benefício, primeiro, eu sei que eu posso perder neste mundo algumas coisas. Posso perder minha privacidade, posso perder o direito que eu tinha de escolher aonde quer que eu fosse. Porém, eu posso perder algumas coisas neste mundo, porém, eu ganharei a salvação da minha alma imortal. Então eu preciso comparar o benefício e as perdas. Eu estou perdendo alguma coisa, mas o que eu ganho com isso? Obviamente que houve uma pergunta dos discípulos, Pedro principalmente. Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposa, casa, campo, terreno, por amor a ele e do evangelho, ganhará nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Pedro diz ao Senhor: mestre, eu deixei tudo por ti, e o que é que eu ganho com isso? Jesus não prometeu milhões, posses terrenas. Ele não prometeu isso. Ele disse que você vai ter muito mais, em irmãos, casa, família e a vida eterna neste mundo. Então há um custo, né? Então eu preciso basear, contar, comparar qual é o benefício e qual é a perda. Compensa servir a Cristo? Vale a pena servir a Cristo? O texto que nós lemos em Marcos, capítulo de número 8, no verso 36 diz: que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então eu preciso comparar, pesar na balança o benefício de servir a Cristo e as perdas por servir a Cristo. Alguém está entendendo? Então, de que vale ou de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segunda coisa, qual é o custo da cruz? Compare aí, amados, os elogios e as censuras. Alguém pode chegar para você e dizer: poxa, que legal, você é crente agora, que maravilha, você serve a Deus. Mas outros podem te censurar, e a censura vem de pessoas equivocadas, pessoas cegas, pessoas falhas. Mas a aprovação vem do Rei dos Reis, Juiz de toda a terra, Senhor dos senhores. Você pode ser reprovado pelo mundo, mas por Deus você é aprovado. Então compensa os elogios do mundo ou a censura do mundo para servir a Cristo? Então compare isso.
Vale a pena eu esperar o elogio do mundo e ser condenado pelo Senhor, ser reprovado por Ele? Ou vale a pena eu suportar a censura do mundo, a crítica do mundo, pela aprovação do Senhor? Aí você põe no lápis e pesa e compara. Prefere o elogio do mundo ou aceita a censura do mundo e a aprovação do Senhor na sua vida? Alguém está entendendo? Então eu preciso saber, porque o custo, né, de ser aprovado por Deus é para você seguir ao Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 11, versículo 12, a questão da censura, da crítica, porque o mundo, ele vai nos odiar, porque Cristo foi odiado, e ele diz, assim também vocês serão odiados. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A perseguição virá para aquele que serve a Cristo, mas a aprovação de Deus, o galardão, é garantido para aquele que é fiel a Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mesmo que o mundo te rejeite, não se importe, deixa falar, mas aguarde aquele que pode dizer: vinde bendito de meu Pai, foste aprovado na terra, toma agora por herança o reino que está preparado para vós. Terceira coisa, compare os inimigos e os amigos. Por um lado, você vai ter a inimizade do diabo e do mundo. Você vai ter a inimizade. E os inimigos, eles podem sim, uma vez ou outra, te causar um arranhão, pode te maltratar, rodear a terra e o mar para acabar, arruinar a tua alma. Mas por outro lado, você tem um amigo verdadeiro. E esse amigo não abandona de maneira nenhuma. Os inimigos podem te maltratar, mas o amigo verdadeiro jamais abandona. E sabe o que o Senhor diz na sua palavra, no livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo 4 e versículo de número 5, ele diz assim: digo-vos, porém, amigos, não temais aqueles que podem matar o corpo, e nada podem fazer mais, mas antes temei aquele que pode matar o corpo e depois lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Então não tema os inimigos, mas tema a Deus, que pode te levar tanto para o céu quanto para o inferno. Temer os inimigos neste mundo requer luta, requer obstinação, mas ser aprovado por Deus, porque da parte de Deus virá o socorro para aquele que serve a Ele. Quarta coisa para você entender esse custo da cruz: compare aí a vida presente hoje e a vida por vir, ou a ira, né, que virá. Então, a vida presente nem sempre é fácil. Nossa vida hoje nem sempre é fácil. Nós vivemos, né, de uma maneira, irmãos, que para viver na presença de Deus implica vigilância, oração, luta, fé, labor. Precisamos trabalhar, ser dedicado, não resistir, aliás, não desistir da promessa de Deus e resistir a Satanás. Então compara aí a vida presente que você tem, mesmo de luta, mesmo de tribulação, mesmo de angústia, de aflições. Paulo vai escrever aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 4,
ele vai dizer no verso de número 17 e 18, se não me falha a memória, ele diz assim: esta leve e momentânea tribulação produz peso de glória, e não se compara à glória que nos espera, a glória futura na presença de Deus. Então essa leve e momentânea tribulação vai passar, dura pouco na nossa vida. Pode estar sofrendo agora, mas você vai alcançar a graça de Deus. O peso de glória não se compara à vida que nós temos aqui nessa terra atribulada. Amém? Essa vida atribulada aqui dura pouco, não, vai passar. Quinta coisa, rapidamente. Compare aí os prazeres do pecado e a felicidade do servir a Deus. O pecado, ou o prazer que o homem mundano ele tem, ou ele aproveita, né? É vazio, muitas vezes é irreal, é momentâneo. Pode ser o prazer naquele momento, mas depois abre-se um vazio na vida da pessoa. Então o prazer que o homem do mundo, o homem mundano tem, é momentâneo, é vazio, é irreal. Mas a felicidade que Jesus promete e outorga aos seus escolhidos, essa, meu amado, é duradoura. Essa não termina tão fácil. Ela acompanha o crente até a hora da morte. Ele tem alegria, porque ela não depende da saúde, não depende das circunstâncias externas, ela não depende do momento que estou vivendo, mas ela está dentro de nós. Felicidade, irmãos, não é você ter aqui uma alegria momentânea, não, porque a alegria que está dentro de nós é dom de Deus, vem do alto. A felicidade é externa. Então veja, compare os prazeres do mundo e a felicidade por servir a Cristo, se vale a pena. E muitas vezes essas contas nunca batem. Tem gente que acha que não vale a pena servir a Cristo, tem gente que acha que não vale a pena, prefere viver nos prazeres do mundo momentâneo, na vontade da carne, nos prazeres passageiros, do que servir a Cristo. E Ele tem promessa de felicidade perpétua. Amém? Sexta coisa, compare aí, amado, as tribulações que verdadeiramente o cristianismo implica na nossa vida e as tribulações da vida futura. Você imagina o que é viver com Cristo hoje? Paulo diz que nós somos atribulados, mas jamais derrotados, né? Angustiados, perplexos, mas jamais abatidos. E ele diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior todavia se renova a cada dia. Então as tribulações que nós sofremos aqui nesta vida, irmãos, elas vão passar. Agora você imagina as tribulações que virão nos dias maus e sobre aqueles que são pecadores, incrédulos. Meu irmão, um dia só no inferno, um dia só, é intolerável. Não se compara, ainda que você tenha uma vida inteira carregando uma cruz sobre o seu ombro, uma vida de caminhada com Cristo, com uma cruz no ombro, todo dia você tendo que morrer a cada dia, porque todos os dias nós somos postos à prova, diariamente, constantemente. Satanás, ele apresenta as suas ofertas de prazer, para nos desviar. Mas pensa nas tribulações, na vida futura, na ira vindoura, como João, o apóstolo, o profeta diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raça de víboras? Porque a ira que vem no futuro, meu irmão, que virá sobre os impenitentes, sobre os incrédulos,
vai ser grande. Então, os ais que virão sobre aqueles que não obedecem a Cristo, não se compara àqueles que servem a Cristo. Mesmo nas tribulações, nós temos a graça de Deus que nos basta. Compare aí o número de pessoas que abandonaram o caminho largo, abandonaram o mundo, o pecado e se entregaram a Cristo. Agora compare o número daqueles que deixaram Cristo e voltaram para o caminho largo, o mundo. A cada dia multidões saem do mundo de pecado, abandonam o caminho largo e entram na vereda do justo. Então, a Bíblia diz que a alegria do ímpio, ela é passageira. Mas em Provérbios 4, versículo de número 18, diz que a vereda do justo, não é o caminho, é a vereda do justo. Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, compare aí, aquilo que você está vivendo hoje, por causa da cruz, pela tua decisão por Cristo. Compare isso e faça aí as contas, se realmente vale a pena servir a Cristo ou não. Se a tua decisão, eu tomei uma decisão na minha vida faz 25 anos, não me arrependo. Me arrependo de não ter tomado a decisão antes, mesmo não sendo perfeito, porque ainda não alcançamos a perfeição. Mas em Cristo, nós continuamos de pé, porque como Moisés, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que ele contemplou na glória futura, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, príncipe no Egito, abriu mão do gozo terreno, das riquezas que ele tinha, para servir a Cristo. E aonde? No deserto, sofrer por amor a Deus. Então vale a pena você servir a Cristo, vale a pena você servir a Cristo. Amém? Terceira coisa, da proposta da cruz. Primeiro eu falei sobre a espiritualidade diária, o morrer diariamente. Agora a humildade. Amados, a humildade precisa estar em nós. Jesus, ele ensina sobre isso. Então, Paulo, ele diz assim, em Gálatas capítulo 2, verso número 20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a nós. Ele se entregou por amor. Então Paulo podia dizer que já não tinha mais direito, já não acreditava mais neste mundo, já estava crucificado com ele. Então essa humildade que nós precisamos ter, irmãos, requer na nossa vida abdicação, renúncia, negação de si mesmo. Capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, verso de número 41, Mateus 5. É um texto que eu gosto muito, já preguei mensagem, já preguei doutrina. Mateus capítulo de número 5, verso 41. Se você puder ler os livros do Evangelho, e se você ler Mateus do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai entender que ali está os maiores ensinamentos do Mestre Jesus, as doutrinas dele, o fundamento da fé daqueles que servem a Cristo. E fala de tudo, fala da oração, fala das bem-aventuranças, fala do julgamento, fala dos dois caminhos, dos dois fundamentos, fala do adultério, fala da fé, fala da oração, fala de tudo.
como devemos orar, como devemos jejuar, fala de tudo isso. É a base da fé. Mateus capítulo de número 5, verso 41, diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Verso 42, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Verso 43, ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Amém? O que é a segunda milha, andar a segunda milha? A história da segunda milha é interessante, irmãos. A história da segunda milha é interessante. As estradas, antigamente, elas eram marcadas ou divididas em estádio. E um estádio era mais ou menos uma caminhada de um dia. Então, cada estádio era mais ou menos uma caminhada de um dia para o outro. No final de cada estádio dessa medida, havia lugar para descanso, alimento, água, para aqueles que eram chamados de estafeta, que eram os caminhadores que iam trabalhar e às vezes faziam isso, que serviam ao governo. Os países que eram os dominadores forçavam normalmente os dominados a trabalharem para eles, eram obrigados a servir a eles. E na Palestina, sob o domínio romano, o judeu a qualquer momento era obrigado a servir, a fazer aquele trabalho, porque era forçado, era imposto a eles. E aí Jesus está falando aqui: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso é a base do ensinamento do mestre. Então, caminhar 1 milha, na verdade, ao lado de pessoas cujo sentimento muitas vezes são obscuros, aqueles que atitudes muitas vezes são desconfiados, ou que gerem em nós desconfiança. Você andar 1 milha com essas pessoas não é fácil. E andar a 2ª milha junto com essas pessoas tem um custo. E se essa 2ª milha ou essas outras pessoas forem, por exemplo, Deus, a igreja, a sua igreja, de você ter que andar com eles, andar a 2ª milha. E o que é esse andar a 2ª milha? Qual é o custo desse andar a 2ª milha? Então, uma das características do evangelho ou do cristianismo é formar, criar homens e mulheres da 2ª milha. Aqueles que assumiram a cruz, irmãos, são aqueles que são capazes de andar a 2ª milha. Então, olha só. Então, é importante que a gente entenda isso. E como caminhar a 2ª milha, eu tenho que andar essa 2ª milha com alegria, com entusiasmo, sem reclamar, sem ressentimento. Andar a 2ª milha. E o que seria essa milha, né? Então, a 1ª milha é aquela em que vemos tudo perfeito.
agradável, prazeroso, né? E a segunda milha é aquela em que você está cansado, humilhado, e lhe é exigido caminhar com as mesmas pessoas, os mesmos companheiros, aqueles que talvez tenham te machucado em algum dado momento da sua vida, e você andar com as mesmas pessoas, praticar a segunda milha, e eu poderia até dizer que é fazer aquilo que você já fez, sem sucesso, sem reconhecimento, sem valorização, é fazer tudo de novo, aquilo que você já fez. Andar a segunda milha. E só aqueles que assumiram o compromisso com os ensinos de Jesus é que são capazes de andar a segunda milha. Andar a segunda milha, amados, não é fácil não. E os que se dispõem e conseguem caminhar a segunda milha são aqueles que deixaram transparecer na sua vida, no seu caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. É o fruto do Espírito que é gerado em nós. Então, para aqueles que se dispõem a conseguir caminhar a segunda milha, há uma comparação entre os vencedores e os perdedores. Os mesmos andaram o mesmo caminho, sentiram a mesma dor, se cansaram da mesma forma, porém, uns desistem e outros continuam a caminhada, rumo ao troféu. Esses são os vencedores. Aqueles que estão no caminho, os que andam a segunda milha são aqueles que vão até o fim. Aqueles que não param, não desistem, continuam a caminhada. Então, aqueles que percorrem o caminho da cruz, aqueles que andam na presença de Deus, eles vão chegar lá, vão trilhar o caminho da vitória. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Caminhar a segunda milha não é fácil não, meu irmão. É você abrir mão do seu direito, é você fazer aquilo que Jesus ensinou. E como que eu devo caminhar a segunda milha? Porque as contrariedades que a cruz nos impõe, elas são muitas mesmo. E aí a gente entra por um caminho da cruz, e eu não vou nem falar aqui da questão da humildade, de abrir mão das coisas da terra, né? Porque a gente pensa, irmãos, que a cruz é só um instrumento, e não é. A cruz, na verdade, ela é o nosso caminho de escolha por Cristo. Então, o que representa a cruz para nós, nesse andar a segunda milha? Primeira coisa, livro de Mateus, no capítulo 5, é onde nós lemos, versículo 44, orar pelos nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos. Segundo, amar os que nos odeiam. Mateus 5, 44. E Romanos 12, versículo 20, se quiser marcar aí. Abençoar os que nos perseguem. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoar e não amaldiçoar. Suportar uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 2. Suportar uns aos outros em amor. Não é por obrigação, porque tem gente que diz: eu te suporto porque sou obrigado. Suporto fulano de tal porque é obrigado.
porque é crente. Suportar em amor, diz o apóstolo Paulo. É diferente. Cinco, perdoar aquele que nos ofendeu. Perdoar os que nos ofendem. Mateus capítulo 6, versículo 14. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados pelo Senhor. Logo que eu me converti, há uns 25 anos atrás, já faz mais de 25 anos, tinha um hino antigo que dizia assim: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Encontrou o amor, encontrou Jesus. Perdoar aquele que nos ofende. Isso é um problema mais difícil para o crente, irmão. Não se desviar daqueles que quiser que lhe empreste. Mateus 5:42. Negar a si mesmo. Paulo diz, e Marcos 8:34, negar a si mesmo. Não ajuntar tesouros na terra. E hoje o que mais se tem, irmãos, é pessoas juntando tesouro na terra. A cruz, ela nos faz abrir mão dessas coisas. No livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 17 ao 21, ao 25, se não me engano, conta a história do mancebo rico, um jovem rico. E ele chega até Jesus pedindo orientação e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele vai em busca de Jesus, ele quer a glória de Deus, ele quer encontrar Deus, ele quer ter a vida eterna. E aí Jesus diz: cumpre os mandamentos, honra pai e mãe. Ele diz: mas eu já faço isso desde a minha infância. E Jesus diz assim: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muita propriedade. Saiu decepcionado, porque ele queria a glória, queria o céu, queria a vida eterna, mas o dinheiro foi um impedimento. As coisas que ele tinha, suas posses, foi um impedimento para ele. E aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o apego ao dinheiro e seguir a Cristo, tomar a cruz, é negar a si mesmo. É abrir mão das coisas terrenas, é abrir mão das posses materiais, passageiras, temporárias, efêmeras. E aquele jovem abandonou a graça de Deus por causa das coisas terrenas. Juntar tesouro na terra, para ele era mais fácil, abrir mão dele era mais difícil. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha. E eu gosto desse texto porque Jesus é bem sério e ao mesmo tempo ele é cômico. Imagine Jesus falando isso e os judeus imaginando o camelo entrando no buraco da agulha.
Já vi alguém, pregador, dizer que o buraco da agulha era uma portinhola que tinha nos muros de Jerusalém. Eu não acho isso em lugar nenhum da Bíblia Sagrada. Não me diga uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Nem pregador, nem professor de escola bíblica. Não fale isso, pelo amor de Deus. Não tinha nada de buraco de agulha, nem muito menos uma portinhola lá no muro de Jerusalém. Em lugar nenhum da Bíblia Sagrada diz isso. Porque a palavra grega para camelos é camelos mesmo. É igual a palavra que João diz, que ele se vestia de pele de camelo. É a mesma palavra. E alguém diz, não, mas ali está errado. A tradução não é camelo. A tradução é camilos, que era uma corda. Era um buraco, que forçava o camelo ali para entrar por aquele buraco. Ajoelhava e ele entrava. Não, Jesus está falando assim, é mais difícil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha. Ele está falando de agulha real. E eu já vi pregador falar isso, irmão. Não existe isso na Bíblia. Então não me diga isso, que o buraco da agulha era um buraco nas paredes do muro de Jerusalém, de maneira nenhuma. Era agulha mesmo. Tanto é que os discípulos ficaram impressionados, disseram, mas mestre, quem pode se salvar desse jeito? E Jesus disse assim, do impossível homem, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Mas se os nossos bens materiais nos impedem de servir a Deus, amado, abra mão dele. Jesus está falando de algo impossível. Até no Talmud judaico tem uma coisa parecida, mas que fala de elefante. Da mesma forma, mas fala de um elefante entrar lá no buraco. Então o negócio é tão sério, amado. E aí, aquele homem vira as coisas para Cristo por causa do bem material dele. Então tomar a cruz é abandonar as minhas vontades, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo requer abdicação, negação de si mesmo. E aí eu li o texto, meditando nesse tema. Jesus disse, através do apóstolo João, na sua carta, João diz assim, se alguém diz que ama a Deus, aliás, se alguém não ama seu irmão, quem vê, e diz que ama a Deus, que não vê, é mentiroso. Então a pessoa que tomou a cruz, ela precisa parar com isso. Se ela disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ela é mentirosa. Como pode você amar a Deus que você não vê e não amar o seu irmão? Porque tem gente que faz a vida do outro no inferno, né? Tem sogra que faz a vida da nora um inferno, tem nora que faz a vida da sogra um inferno. Mas é crente, ama, diz que ama a Deus, canta hino da aba, aqui é aquela maravilha. Negar a si mesmo, tomar a cruz, não julgar aos outros, Mateus 7 primeiro. Caminhar a segunda milha, refrear a língua. Isso aqui, irmão, são só alguns aspectos, mas tem muitas coisas, não dá para enumerar todas aqui. Refrear a língua, Tiago capítulo 3, versículo 2, versículo 6, versículo 12, fala da língua. Irmão, e o que mais faz os crentes pecar é a língua. E se eu não controlo a língua, nós falamos aqui sobre a crucificação do ego. A língua é terrível. Eu preciso tomar cuidado daquilo que eu falo. Então Tiago diz, aquele que consegue controlar a língua, consegue tudo. Paulo diz, em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne. Então eu preciso abandonar todas as obras da carne, rejeitar todas as obras da carne. Eu que preciso rejeitar. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Se ainda vivemos em divisão, sentimento faccioso, inveja, ciúme, ira, soberba, vaidade, nós ainda não compreendemos a cruz de Cristo. Vaidade é o que mais se vê nos dias de hoje.
os quakers. Alguém já ouviu falar nos quakers? Ou quaker, né? Em inglês, quaker. Já ouviu falar em quaker? Em português é quakers. Uma denominação criada por volta do ano 1600 e pouco, por o George Fox. Criou essa comunidade. Depois, o William Penn, que também é um dos fundadores, fundou a Pensilvânia na Inglaterra, não lá nos Estados Unidos, mas a Pensilvânia, uma colônia. E eles eram cristãos. Ainda hoje existe quakers cristãos ainda. Tem alguns seguidores da mesma doutrina, que são da Igreja do Nazareno, segue a doutrina de Wesley e tudo mais. Então os quakers, eles faziam cultos e eles compendiavam as ordens, as doutrinas da Bíblia Sagrada para poldar o orgulho do povo, a vaidade. Então o que eles faziam? Que hoje a gente vê muita vaidade na igreja, né? Eu digo vaidade em questões de vestes. E aí eles faziam o quê? Tratava do tamanho da manga longa, tamanho dos vestidos. Os homens não podiam usar colarim, tinha que ser quadrado. Não podia usar um alfinete porque era enfeite. Não podia usar lapela nos chapéus. Não podia usar nenhum adorno porque tudo era enfeite. E aí os cultos, as reuniões, era basicamente para colocar em ordem as coisas e punir os impenitentes, os rebeldes. Punia. Eles ensinavam até que as roupas tinham que ser pelo menos cinzenta. Era o costume. Tinha que vestir cinzento. E aí John Wesley, ele vai num sermão, ele vai falar sobre vestes, ele vai falar assim para imitar os quakers. Porém, não compre o tecido cinza deles, porque eles vão lá em Paris para comprar, porque tem dinheiro. Isso é vaidade. Era orgulho. E a gente hoje vive, irmãos, sensualidade, vaidade, soberba dentro da igreja. Dois erros que a gente toma e são caminho de morte. Uma coisa é achar que o evangelho não tem nada a ver com o tipo de veste, que o evangelho não se importa como nós nos vestimos dentro da igreja. Outra coisa é achar que nós podemos fazer uma lista de regras para impor para as pessoas servir a Deus. São dois erros, o extremo e o outro extremo, e são caminho de morte. E nós precisamos encontrar o caminho da vida dentro da igreja. Então hoje, irmãos, se você serve a Cristo, segue a Cristo, e ainda anda na vaidade, e tem gente que é orgulhoso até por se vestir mal. Gente é orgulhosa por se vestir mal e acha que é bonito. Se veste mal, né? Roupas coloridas, esvoaçantes, um negócio estranho. Nada combina, mas é orgulhoso. Não é? Isso dentro da igreja. Outro se veste mostrando a anatomia do corpo. É claro que não era isso que eu estava falando. Estou falando de negação de si mesmo. E se nós assumimos a cruz, e assumir a cruz é assumir o exemplo de Cristo, seguir os seus passos, caminhar por onde Ele caminhou, o caminho da obediência, da negação de si mesmo e servir a Deus. Então, qual é o custo da cruz? O que eu preciso abrir mão por causa da cruz? Qual é a proposta da cruz para a minha vida? Tem a cruz de Cristo e tem a cruz do cristão. A cruz de Cristo, Ele assumiu a cruz. Foi até o fim. E a nossa cruz? Teve um doutor em teologia católico chamado São Hilário, que ele interpreta a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando Jesus diz assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. E ele entende que aquele cálice, Jesus não estava pedindo para Deus tirar o cálice,
mas para Deus passar para outros. Achei meio estranha essa interpretação, mas é como se Jesus estivesse pedindo: passa de mim esse cálice, passa para outros. Ou seja, o cálice de Cristo era a cruz que ele ia assumir. E quando ele está ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, ele está orando por causa da cruz. Então ele pede, como se ele pedisse para que essa cruz fosse passada para outros. Então a cruz de Cristo foi única, foi dele, mas nós assumimos a nossa cruz. E o que essa cruz requer de nós? Negação de si mesmo. Tomar a cruz e seguir a Cristo é seguir o caminho da obediência a Deus, à vontade do Pai. E se nós não podemos obedecer, fazer a vontade dele, eu digo que Jesus não pode salvar aquele que ele não pode controlar, aquele que faz a vontade dele. E tomar a cruz é dizer, como um homem de Deus, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então a proposta da cruz nessa noite para mim e para você é um viver de espiritualidade diária, morrer diário, humildade e viver, caminhar a segunda milha. E só consegue aqueles que assumiram o exemplo de Cristo. Amém? Ficaram tristes? Está pesada a cruz? Nós vamos trocar por uma coroa quando chegarmos lá. A nossa cruz aqui pode ser pesada, mas há uma recompensa. Nós vamos trocar por uma coroa de glória. E essa cruz, amados, nos faz ser identificado como seguidores de Cristo. Algumas pessoas usam a cruz, carregam a cruz, mas não entenderam o mistério da cruz. Alguns odeiam a cruz, porque fala de sofrimento. E muitas pessoas têm uma atitude oposta para o sofrimento. Alguns fogem do sofrimento. Cristo não fugiu. Ele assumiu o seu destino. Claro que ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Mas cruz fala de sofrimento. Nessa terra podemos sofrer, mas nós vamos ganhar algo da parte de Deus que não se compara. Se não me engano é 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, diz: aquilo que o coração não sentiu, que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é o que o Espírito Santo tem preparado para nós. Imagina o que Ele tem preparado para nós. Então, pesou na balança, comparou os prós e os contras de servir a Cristo, de seguir a Ele. Vale a pena servir a Cristo? Vale a pena sofrer por amor a Cristo? Então fica aí a pergunta para você, responda para você mesmo. Se vale a pena servir a Cristo, tomar essa cruz e ir até o fim. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um. Que você compreenda o mistério da cruz. E que a cruz seja, na sua vida, real. E quando eu pensar na cruz, aquilo que Jesus passou, e Ele disse: se Ele passou e Ele venceu, Ele disse que nós também vamos vencer. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, então Ele quer dizer que nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, aplauda o Senhor por essa palavra. Agradeço aí a oportunidade. Passa pastor Júnior em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Se coloque sobre os pés. Aleluias, que nós venhamos aguardar esta palavra nos nossos corações
e que venhamos a seguir, né, irmãos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Eu estava falando hoje, nós fomos pregar à tarde, eu estava falando sobre a irmã da nossa igreja, fazendo perguntas sobre o espiritismo, né? Aí eu falando que eles gostam de falar, que eles querem ser felizes. E quando nós chegar diante de Cristo, Jesus não vai perguntar se você foi feliz na terra, Ele vai perguntar se você obedeceu, né? Então nós temos que obedecer a Cristo, a Jesus e a sua palavra. E é um negócio que hoje em dia na igreja está estreito, nas igrejas, né? O pastor falou sobre esse negócio de vaidade, já teve, tem uns pregadores aí, com a calça agarrada, irmão, terrível, parece uma salsicha. Irmãos, o negócio está feio. Vocês sabem que esse negócio de veste não tem um padrão, eu não falo que tem um padrão, mas tudo que causa sensualidade, que faz o outro pecar, irmão, é pecado. E os camaradas estão terríveis. Eu fui aí esse dia na casa do irmão e falou: pastor, quando chega aqueles pregadores da igreja, o gelzinho do lado, e a calça. Rapaz, eu falei, é verdade. Porque a moda já, né? A moda no mundo, ela já não tem mais roupa para homem, né? Você vai procurar roupa para homem hoje, está difícil, né? Não, o negócio está tão agarrado, o negócio está difícil, você compra. Então, é que eles já querem afeminar os homens, quer acabar com os homens. E nós homens tem que ser viril, né, irmãos? Ser virilidade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos seguir a palavra de Deus aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa palavra. Nos leve em paz para os nossos lares. Espírito Santo, continue falando ao coração de cada um, Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai querido e amado, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, Senhor, a obedecer a tua palavra, Senhor, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém? Amanhã às 14h30, tarde da benção, com a diaconisa Camila, cooperadora Gisele. Na quinta-feira, consagração. Hoje não teve, porque o pastor Marcos estava meio ruim, e não deu para o irmão Daílson chegar também. Então, mas quinta-feira, às 9 da manhã, consagração, e à noite, a quinta-feira profética. E sábado, irmãos, não perca o culto, o sábado da palavra, tá bom? Vai estar aqui o Rafael Silva e o Paulo Amorim ministrando. Cheguem cedo, 7 horas já estaremos orando, 7h30 já começa a palavra na direção do Kaique, da Lana, glória a Deus, amém? Vamos receber. Domingo, ceia do Senhor. Traga o alimento, irmãos. Traga o alimento que as vidas precisam. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Deus abençoe, amém? Volte mais vezes, é uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Receba a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam dizendo: vai em paz, não peques.